Boa noite, eu sou Rafael Porto Carvalho, a minha equipe é Maria Luísa Felipe Carolino, Clara Aline Aguiar, Célio Renan Pereira Costa Araújo, Gabriel Henrique Monteiro de Moraes. Nós vamos apresentar o nosso projeto final de técnicas de programação, que é um sistema de valoração de fórmulas lógicas. O nosso sistema ele vai ter como funcionalidade criar uma interface onde o usuário vai poder colocar fórmulas lógicas que contenham até 5 átomos e ele vai gerar uma tabela verdade dessa expressão e vai permitir o usuário, além de visualizar essa tabela com a sua fórmula, poder salvar para consultar posteriormente e também deletá-la. Essas são as funcionalidades do nosso código. O que nosso código faz? A calculadora Java faz o gerenciamento das fórmulas lógicas. Ela adiciona, remove e processa elas. Ela também obtém a lista das fórmulas lógicas. A calculadora lógica cuida da interface gráfica da nossa calculadora. Ela inicializa e configura a interface usando o Swing. Ela que gerencia as entradas que recebem o input do usuário e ela trata do output, a saída dele. Ela também toma de conta da label, dos botões, teclado. A tabela verdade vai gerar os valores da tabela verdade e ela também vai gerar a formatação, como vê aqui na imagem do lado. É essa formatação que nós teremos na nossa tabela. É gerada em tabela verdade Java. E tem os tokens, que eles fazem o gerenciamento de tokens e variáveis, que fazem parte do cálculo dos valores verdade. A maior parte do que foi falado agora vai ser controlado pela calculadora controller, né? Que vai ser um dos principais arquivos do nosso projeto. Que ele vai ser usado para manipular as expressões e gerar as tabelas verdades. Ele vai ler, vai manipular as fórmulas lógicas recebidas, né? Aí entre os métodos que ele tem os métodos construtores, tem o de calcular a tabela, que vai receber uma expressão lógica em formato de string e vai utilizar a classe tabela verdade para realizar o cálculo e retornar. Fora isso, a gente consegue adicionar a fórmula, a gente consegue remover fórmula, obter as fórmulas, salvar ou ler as tabelas já feitas, né? Ele segue esse padrão de controlador e serve, né, como intermediário de processamento de fórmula e a interface, assim. É isso. Bom, agora falando um pouco sobre os models, né? Ele vai ter várias classes. Entre elas, a gente tem avisos e cálculos, que processa e avalia as expressões lógicas utilizando uma estrutura de filas, que vai organizar e resolver os tokens. E ela também tem um buffer temporário, que vai armazenar os tokens em uma fila, onde eles vão ser organizados para fazer o processamento. Também nela vai ter métodos para adicionar variáveis, operações e tokens de precedência, garantindo que a ordem dos operadores e a dos operandos seja correta. A classe fórmula não reconhecida ela é uma exceção personalizada e ela vai ser para tratar casos onde a fórmula fornecida não é reconhecida ou não pode ser processada. O construtor dessa classe aceita uma mensagem de erro que é passada para a superclasse fórmula mal formada, permitindo uma descrição detalhada do erro caso seja fornecida quando a inserção é lançada. Agora, a classe fórmula mal formada é uma exceção personalizada que estende a runtime exception. Ela é usada para sinalizar erros em expressões lógicas mal formadas. Quando algum problema é detectado, como operadores com operandos faltando ou parênteses sem correspondência, essa exceção é lançada. E ela também possui um construtor que aceita uma mensagem de erro que é passada para a superclasse runtime exception, permitindo assim que a descrição do erro seja fornecida no momento da exceção. A classe tabela verdade é responsável por calcular e representar o resultado de uma expressão lógica em formato de tabela verdade. Então, nós vamos ter o método calcular, que vai ser essa expressão em string. Ele vai receber uma string que representa a expressão lógica e vai retornar o cálculo da tabela verdade também em formato string. E a classe tabela verdade é responsável por representar e montar a tabela verdade para as expressões lógicas. Ela vai herdar da fórmula lógica e vai permitir a criação de tabelas com base em diferentes tipos de entrada, como objetos tokens e outras fórmulas lógicas, ou uma string de fórmula.
Pode passar? Uhum. Pode sim. Pode. Pronto, a minha parte é a parte que toma de conta da parte de a interface gráfica, que é o views. Ela que vai tomar de conta que vai gerar a interação do usuário com a calculadora lógica. Ela importa swing, out, io e o calculadora controller e tabela verdade para poder receber os controladores e o que faz a tabela e o que calcula. Os atributos tem o JText Input Area, que é a área de texto para o usuário escrever a fórmula, o Output Area, que é onde vai sair o resultado, tem o Tables List para exibir as tabelas salvas, calculadora controller, que é o controlador de calculadora, tem o modelo de lista de tabelas e a lista de tabelas salvas. O construtor ele inicializa o calculadora controller, configura a formatação do JFrame, que é a janelinha, e aí ele inicializa e configura as áreas de entrada e saída de texto e gera o teclado virtual, que dá para ver aqui embaixo o JPanel Keyboard Panel, que é onde vai ter a digitação do usuário. É um tecladozinho virtual. Métodos. E os métodos, ele adiciona botões ao painel do teclado com os rótulos específicos para as operações lógicas de caracteres. Os métodos vão gerar botões para cada coisa que seja necessária, tipo botão de salvar, de deletar uma tabela, de abrir, visualizador de documentos e os botões do teclado. Ele torna eles interativos. Meu nome é Gabriel, fico responsável pela parte dos tokens. Na parte de operações lógicas, nós temos as classes de 5 operações: bicondicional, conjunção, disjunção, implicação e negação. Cada classe estende a classe abstrata operação, que define métodos para identificar a operação, determinar a precedência e avaliar os resultados da operação lógica com base nos operandos. Na fábrica de token, se define tipos de token como variáveis e operadores com seus símbolos e fornecedores para a criação. Contém métodos para identificar e criar tokens com base nos símbolos fornecidos. Na interface em token, define os métodos de que qualquer token deve implementar, incluindo a inserção em containers, execução e notação polonesa reversa, identificação, precedência e avaliação. Na classe precedência, representa parênteses indicando se são de abertura ou fechamento e implementa os métodos da interface em token. Já a classe token desconhecida é uma exceção que é lançada quando um token não é reconhecido, fornecendo uma mensagem clara sobre o erro. Como estrutura de apoio, nós temos a classe de modelagem, aviso e cálculos e tokens, utilizada para suportar a execução de operações e o gerenciamento de coleções de tokens, embora não tenham sido detalhadas nos códigos. Pronto, e é isso. Agora vamos ver. Agora que nós terminamos a apresentação, vamos fazer uma Rodando. pequena demonstração do nosso código funcionando. Aqui. Meu Deus do céu. Calculadora controller. Os... Aqui é a nossa calculadora lógica. A, I, B. Aqui tem que dar o OK. Para poder. Porque o que a gente vai salvar aqui é a tabela. Então, primeiro temos que gerar a tabela. Salvar. Aí aparece aqui. Agora vamos dar um clear. Abrir tabela. Tem que primeiro selecionar ela. Abrir. E aqui em cima dá para você ver a fórmula original que apareceu, que é o A e B. Aqui abre visualizador de arquivos. Aqui abre o nativo do tipo de interface gráfica. Ele é o visualizador de arquivos nativo do AWS, se eu não lembro bem. Aqui clicamos aqui, excluir tabela. Você tem certeza que quer excluir? Sim. Acabou a tabela. Aí digamos que você quer dar um negócio aqui. Pronto. Insira uma fórmula lógica. Ah, ou sei. Ok. É que a nossa setinha ela aponta para a linha que tem o operando. Clica, ou B, ou C, ou D, ou E.
essa monstruosidade de uma tabela com todas as permutações. E é isso, nosso código. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Obrigada.